Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Todos acharam? Digam amém. Trago uma mensagem nessa noite sobre a maravilhosa graça de Deus, o favor não merecido de Deus a nós, seres humanos. E começo citando um fato narrado num livro do Philip Yancey, que tem como tema o livro A Maravilhosa Graça, quando representantes das maiores religiões do mundo se reuniram, e lá eles discutiram sobre o que de mais relevante em cada religião define o norte da religião. E estava lá o C.S. Lewis, que num determinado momento, onde se encontravam ali líderes das maiores religiões do mundo, num burburinho, discutindo sobre o que realmente é mais significativo no cristianismo. Quando ele chegou e indagou os seus colegas ali, dizendo: por que vocês estão tão eufóricos aí, discutindo? E eles perguntaram para ele o que realmente para ele norteava o cristianismo, qual era o ápice do cristianismo, qual era a maior revelação do cristianismo. E ele, sem pestanejar, disse: é muito fácil, é a graça de Deus, é a pura e simples graça de Deus. E é sobre essa graça que eu gostaria de falar com você nessa noite, onde as 5 maiores religiões do mundo, 4 delas nos dão um caminho a ser seguido para receber alguma promoção, como por exemplo, os 8 passos do budismo, a doutrina do karma do hinduísmo, o código das leis dos muçulmanos no islamismo, a aliança judaica do judaísmo, mas somente o cristianismo se apresenta através do amor de Deus, dizendo para mim e para você que não existe nada que você faça ou deixe de fazer para merecer essa graça maravilhosa de Deus. Essa graça que alcança o meu e o seu coração, e que Jesus resolveu falar no Evangelho de Lucas. Se você não sabe, Lucas não foi um discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele não foi discipulado por Jesus. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Lucas foi um discípulo de Paulo, e mais na frente ele foi discípulo de Pedro também. E por ouvir as histórias de Pedro, Lucas teve a capacidade de escrever aquilo que eu e você chamamos do Evangelho de Lucas. Jesus, ele resolve falar sobre a graça maravilhosa para os seus discípulos. Obviamente não estavam ali somente os seus discípulos, e sim uma grande multidão, porque onde Jesus estava, ali uma grande multidão se aglomerava. Estavam ali os pobres, a classe que mais Jesus deu atenção, os necessitados, aqueles que chamamos de marginais, ou que se encontram à margem da origem da palavra, da sociedade. Também estavam ali os fariseus, uma classe religiosa da época, que fazia questão de estar presente onde Jesus estava, e a todo momento queriam testá-lo, queriam indagá-lo com as suas lindas colocações. Também se encontrava ali um grande número de curiosos,
pessoas de todas as localidades que estavam ali simplesmente para terem as suas necessidades atendidas, pois Jesus sempre os recebeu, multiplicava pães e vinho, e isso fazia com que esses homens, de alguma maneira, estivessem satisfeitos perto de Jesus. Jesus sempre com a sua característica de trazer uma palavra simples, mas trazendo ela sempre em formato de parábola, uma espécie de história, para trazer uma conotação um pouco mais cotidiana. Então ele fazia questão de falar sobre assuntos corriqueiros, para que as pessoas pudessem assim entender de uma forma melhor. E aí a gente vê o Evangelho de Lucas no capítulo 15, quando Jesus resolve falar sobre 3 histórias. Ele começa dizendo sobre a ovelha perdida, dizendo que um homem, um pastor, ele possuía 100 ovelhas, e num determinado momento, uma de suas ovelhas, a 100ª ovelha, ela foge do seu aprisco, e ele, deixando as 99 ovelhas, ele vai em direção àquela ovelha perdida, e ao resgatar aquela ovelha perdida, ele coloca a ovelha sobre os seus ombros, e segue em direção às outras 99, e o que nos surpreende é quando ele chega alegremente junto às 99, ele promove uma grande festa, um grande banquete, uma grande celebração, uma comemoração, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. E ele continua, provavelmente entre uma parábola e outra, ele era surpreendido por uma mãe desesperada com o seu filho doente, por um pai desesperado pela sua filha também enferma, e todos ele atendia de uma forma muito especial. E ele continua dizendo sobre uma jovem, uma mulher que possuía 10 moedas, ou 10 dracmas, e num determinado momento essa mulher, ela perde uma das suas moedas, e ele diz que aquela mulher, ela não faz senão outra coisa, a procurar, a varrer a sua casa, até que encontre a moeda perdida. E Jesus diz que ao encontrar aquilo que estava perdido, a mulher, ela chama os vizinhos, e faz uma grande festa, para mostrar o quão era importante aquilo que havia sido perdido. Caminhando ainda, ele conta a última parábola, dessas 3 histórias, que se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele conta a história de um pai que possuía 2 filhos, e o filho mais moço disse para o pai: pai, dai-me a parte que me cabe da herança. Você que foi nascido e criado na igreja, você conhece essa história, talvez melhor do que eu. E Jesus continua dizendo que aquele jovem, ele foi para um país distante, e lá ele desperdiçou toda aquela herança que ele havia recebido do seu pai. Está com um ramezinho aqui, se puder tirar. E ao desperdiçar tudo que ele tinha, ele cai em si e ele retorna para a casa do seu pai. E o texto diz que ao avistar o pai de longe, o pai não espera o seu filho. O pai, ele se dirige ao encontro do seu filho e promove uma grande festa, um grande banquete. Até aí tudo bem. O povo estava recebendo alegremente essas colocações de Jesus. Os curiosos também recebendo aquela preciosa história. Mas os fariseus sempre de longe, espreitando Jesus e a todo momento querendo pegá-lo numa vírgula. E é nesse momento que Jesus introduz um pedaço final da história do filho pródigo, exatamente para os fariseus, sinalizando para eles que eles também são filhos de Deus, mas em um determinado momento não conseguem festejar a alegria do filho que voltou.
E eu me dirijo para você que está aqui, você que veio aqui hoje no SEI de Cabo Frio, que talvez não tenha perdido uma ovelha, ou também não tenha perdido nenhuma dracma. Talvez você também nessa noite não venha aqui e não tenha perdido um filho, mas quem sabe você seja um filho que saiu da casa do pai e que se perdeu, como a história que Jesus disse. Mas quem sabe você não seja um filho perdido. Talvez você se encontre, na verdade, a palavra não seria perdido, mas um pouco confuso com a vida que você tem, com os problemas que você tem que lidar, com as relações que você tem que administrar. Talvez você me diga: eu sou uma pessoa muito boa, mas tudo aquilo que eu tento fazer de certo, eu faço errado. Tudo aquilo que eu quero acertar, eu acabo errando. Eu não faço mal a ninguém. Eu me julgo uma pessoa boa. Ou talvez você seja alguém que se encontre na igreja há muitos anos, uma igreja evangélica como essa. Talvez você tenha um berço, você venha de um berço cristão. A sua vida foi frequentar a escola dominical. Desde pequeno você esteve aqui e, na verdade, você quis isso para os seus filhos. Você casou, você teve filhos, e hoje você cria os seus filhos aqui, você educa os seus filhos aqui, porque você sabe que esse é o melhor caminho. Obrigado. Mas no fundo, para você isso aqui não faz muito sentido. O ambiente é até legal, as pessoas, sabe? As reuniões. Mas se você olhar muito bem, isso aqui não é muito mais do mesmo todo dia. É quinta, é domingo, é escola dominical. E eu não sei se você sabe, mas o irmão do filho pródigo, o problema dele não foi do irmão ter ido embora e ter gastado tudo. O problema do irmão do filho pródigo é que, no fundo, o que ele mais desejava era ter a coragem do irmão. O que ele queria era ir embora. Só que ele nunca fez isso, porque ele sempre teve medo, porque ele nunca teve coragem de dizer: pai, eu também quero a minha parte da herança e eu vou embora. E aí ele ficou ali na casa do pai. Ainda está um pouquinho. Só que, estando na casa do pai, e já não desfrutando propriamente dessa casa, em algum momento, ao ver o retorno do irmão, que fez aquilo que a vida inteira ele gostaria de fazer, foi dominado por um sentimento de inveja, e acabou com a alegria daquela festa. Porque o texto é claro quando diz que, quando o filho retornou, o pai encontrou aquele menino num estado deplorável, e a primeira coisa que fez foi: tragam uma bela roupa, um anel para o seu dedo, uma sandália para os seus pés, e vamos matar um boi cevado, para que possamos comemorar o filho que estava perdido e foi achado. Ou ainda, você não se identificou com nenhuma dessas colocações minhas. O seu problema talvez possa ser outro. O seu problema possa ser com Deus mesmo, com o seu passado. Em alguns momentos da sua vida você se questiona, ou questiona Deus, como diz aquela canção do Marcos Almeida: Deus, onde tu estás? Porque talvez, em algum momento da sua vida, esse Deus, esse Pai, não esteve presente quando você perdeu alguém que você muito amava, e simplesmente Ele não fez nada. Talvez o seu problema seja com o seu passado, que é mal resolvido,
e que na verdade ele não é passado, porque ele é presente. O problema do passado é que, às vezes, ele está dentro de nós. Eu me lembro do povo do Egito, que Deus levantou Moisés para tirar aquele povo chamado povo de Deus, com uma grande promessa em direção a Canaã. E a palavra do Senhor diz que Deus com um braço forte tirou aquele povo do Egito, e o povo foi em direção a Canaã. Só que no deserto, o povo começou a murmurar, o povo começou a fazer questionamento para Deus. O povo havia sido tirado do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. O povo murmurava, o povo tinha lembranças sobre o Egito. E às vezes é assim na minha e na sua vida. O passado, ele está mais presente do que qualquer outra coisa. Essa semana eu tomei café com uma pessoa, um jovem, e ele sentou comigo e começou a contar a sua história. Eu estou ouvindo a história dele atentamente, e ele falou para mim: eu sou uma pessoa boa, cara, eu não faço mal a ninguém, só que o meu problema é que eu gosto de tomar um vinho. Eu gosto de tomar um vinhozinho, ele disse para mim. Às vezes eu sento na varanda da minha casa, eu tenho muitos problemas, ele disse. Eu tenho dificuldade nas minhas relações, eu estou com problema na minha casa, no meu casamento, eu estou com vários problemas e há muita coisa para resolver, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde, e ali eu sento na varanda da minha casa. Eu não vou para o bar, eu não bebo uísque, ele disse, eu não bebo vodka, cachaça, cerveja, isso eu já fiz, eu bebo um vinho, e ali eu tenho aquele momento, eu e o vinho, e a minha varanda. Eu disse para ele: eu compreendo você, você deve ter muitos problemas, como disse, e esses problemas te atormentam, eles tiram a sua paz, o seu sossego, e aquele momento é o único momento que você tem, onde você consegue respirar fundo e sentir um pouco de paz. E ele disse para mim: é exatamente assim que eu me sinto. E eu disse para ele: você não é viciado em vinho, assim como quem bebe cerveja não é viciado em cerveja, assim como quem fuma maconha não é viciado em maconha, ou como quem cheira cocaína não é viciado em cocaína. Eu disse para ele: você é viciado em sair da realidade, você é viciado em sair da vida que você tem, e por isso, na sua varanda, com o vinho, é o único momento em que você tem paz, porque é o momento que você não tem controle mais sobre ele, é o momento onde você relaxa, e você por um instante sai dessa realidade. Eu falei: você é viciado em fugir dos seus problemas, você é viciado em fugir da sua realidade. E ele disse para mim: eu já abri mão de tanta coisa no meu casamento, mas eu não vou abrir mão disso. Poxa, Jesus bebeu vinho. Falei: cara, o problema não é o vinho, o problema é a fuga. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela precisa fazer para ir para o céu, para qualquer pessoa, o que você precisa fazer para ir para o céu, qualquer pessoa vai dizer: eu preciso ser uma pessoa boa. Eu vi uma vez um jovem que me disse assim: olha, ele falou assim: eu sou uma pessoa muito boa, eu até ajudo a velhinha a atravessar a rua. Falei: você é muito bom então. Ele querendo dizer, eu ofereci a graça, eu falei sobre a graça para ele, e ele me contra-argumentou com isso. E eu me lembro
do jovem rico, que era uma pessoa maravilhosa, e se apresentou para Jesus dizendo: olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo, o problema é onde está o meu coração. Lá na frente Jesus já revelou para ele. Só que para ir para o céu não é propriamente necessário ser bom. Na verdade, para ir para o céu não adianta ser bom ou ser mal. O que realmente precisa acontecer para que eu e você consigamos ir para o céu é ter a capacidade de clamar por socorro. E a prova disso é o ladrão da cruz. Aquele homem não foi batizado, não participou de vigília, de escola dominical. Um ladrão, na cruz, minutos antes de morrer, se apresenta para Jesus dizendo para os seus algozes, para os outros que estavam na cruz: ei, nós estamos aqui por uma causa, ele não. Alguns estudiosos como Flávio Josefo diz que esse ladrão tem como nome Dimas, e diz para ele diz para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus se dirige para ele dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus, ele não se regozija quando os seus problemas são resolvidos. Ele não se regozija quando a humanidade está em paz. Deus não se regozija quando as suas dificuldades acabam. A minha e a sua Bíblia diz que existe um momento em que há festa no céu. E esse momento não é quando você passa num concurso público, quando você é promovido para um cargo melhor. Não é quando você nasceu. A festa no céu acontece não é quando você deu os primeiros passinhos ou disse papai ou mamãe pela primeira vez. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um homem que estava perdido, ele é achado. Quando alguém que se encontra totalmente fora do projeto idealizado por Deus diz: Deus, venha me socorrer. Ali, a graça de Deus alcança esse coração e muda a história. Eu queria que você acompanhasse o texto aí que eu pedi para você abrir. Versículo 6. Vai para casa, ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma maneira há alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. E o versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A festa no céu quando um pecador se arrepende. É quando um homem perdido, é quando um homem olha para dentro de si
se encontra pobre, cego e nu, que o céu comemora. Talvez nessa noite, você que entrou aqui, quem sabe pela primeira vez, e sendo muito sincero, olhando para a vida que você tem, e para os caminhos que você escolheu, para chegar onde você está, você não fez boas escolhas. Na verdade, sendo muito franco, você fez talvez as piores escolhas possíveis. Percorreu caminhos longe de Deus, longe da graça e desse amor. E hoje, com a idade que você tem, que se tiver 30, 40 ou 50, você olha para trás e se arrepende. Porque é muito curioso o que acontece na nossa vida. Eu vejo esse jovem aqui, né? É seu filho? Como é que é o nome dele? Júnior. Isso aí. Porque queria botar o nome do pai, né? Como é que é o nome dele? Júnior. Júnior. Aí a Angélica, na adolescência, eu não sei se isso procede, não foi uma criança que estava nos caminhos do Senhor. Você percorreu caminhos errantes. Você era rebelde, né? E aí, um dia você foi alcançada pela graça. Você resolveu casar com esse homem bonito aqui, você escolheu ele, dentre mil, né? Dentre milhares de milhares. E aí resolveu casar, constituiu família, sentou junto com ele, projetou ter um filho, e aí veio a barriga. É menino ou menina? É menino. Partiu o bolo, estava azul lá o recheio, aquela coisa toda. Agora é isso, né? E aí vamos botar aqui o nome. Como é que... Eu perguntei 3 vezes, vocês viram, né? Willis. Aí ele falou assim: eu gosto tanto do meu nome. Ela também, para agradar, também, amor. Mas vamos chamar Júnior, porque é melhor. E aí ele começa a crescer. E aí você, Angélica, que errou muito. E você também, Júnior, vou te chamar de Júnior. Você chama o Juninho e fala assim para ele: filho, papai errou muito na vida. E papai não quer que você erre também. Papai andou longe da graça de Deus. Papai foi muito longe dos caminhos do Senhor. E você começa a dar conselhos para ele, para que ele não cometa os mesmos erros que você cometeu. E você acha que ele vai ouvir. Porque você que está aqui, ouviu conselhos de alguém que te amava. Levanta a mão se você ouviu. Seja sincero. A pergunta é: você deu ouvido a esses conselhos? Não. Porque o pai e a mãe da Angélica também deram conselhos para ela, quando provavelmente ela se encontrava rebelde. Só que ao crescer e ter filhos, a Angélica achou que os filhos iriam ouvir os seus conselhos. A gente é assim, a gente é inocente. Outro dia eu botei no Instagram: o que as pessoas querem ouvir não é a sua opinião, é a opinião delas saindo da tua boca. É isso que o ser humano quer ouvir. E aí, a gente dá conselho, achando que o nosso filho, por olhar para nós e nos amar, vai receber o nosso conselho e fazer aquilo que é certo. Não. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe a sua vida. E lá na frente você olha e você fala assim: puxa vida, se eu tivesse dado ouvido. E a pior frase que alguém escuta quando fez besteira é: eu te avisei. Satanás para dizer isso, né, cara? Fica quieto, cara, não fala nada. Pesa mais. Mas o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Incondicional. Isso quer dizer que não existe nada que você faça, de bom ou de ruim, para que Ele te ame mais ou menos. O momento da vida em que você está vivendo, a situação em que você se encontra hoje, não define quem você é. O que você faz hoje, tanto de bom ou de ruim, não define você, porque você não é isso.
Para Deus, você sempre vai ser um filho, que se estiver longe é perdido, e que se estiver aqui dentro, pode ser achado. O filho pródigo, ele estava aqui dentro, mas na verdade o que ele queria era estar lá fora. Lá fora. É uma questão de opção. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus, porque a graça dele está sobre a sua vida. O problema do pecador em receber o pecado de Deus nunca é na resistência de Deus em deliberar o seu perdão. Pelo contrário, a resistência é humana, é nossa. Porque Deus, diferente do filho pródigo, Ele não vai ao seu encontro. Deus, Ele está sempre com você. Não importa onde você esteja. Mesmo perdido, mesmo num outro país, mesmo errante, mesmo sem dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigo. Só que o dinheiro, quando o dinheiro acaba, o amigo também acaba. E por isso, nessa noite eu quero apresentar essa graça maravilhosa para você. O convite nessa noite é para você que está aqui há muito tempo dentro de uma igreja evangélica, mas talvez conformado com aquilo que tem recebido de Deus, aquilo que chamamos de porção diária, mas que no fundo, como eu disse no início da mensagem, o que você tem visto é mais do mesmo todo dia. O convite nessa noite para a graça de Deus é para você que está aqui, mas que no fundo as pessoas olham para você e tem uma imagem sua, de um pai de família, de alguém responsável, de uma referência, mas que na verdade, só você sabe quem você é. Só você sabe quem você é. O convite nessa noite é para você, que tem consciência de quem você é e de onde você está em Deus, longe dele. Eu quero dizer para você que existe uma atmosfera favorável aqui da graça de Deus para você, para alcançar o seu coração. Algum tempo atrás, em uma das minhas mensagens, eu disse que em João 10:10 está escrito que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Foi Jesus que disse isso. E ele disse: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso quer dizer que se a sua vida não é abundante hoje, você não está vivendo em graça. Eu disse abundância de vida, não abundância de coisas. A abundância de vida, ela não significa que tudo vai estar bem. Ela significa que mesmo diante de um caos, aqui dentro vai existir uma paz que excede todo o entendimento, e que vai fazer superar e suportar no nome de Jesus qualquer adversidade. Eu queria que você fosse sincero com você nessa noite. Nessa terceira mensagem, nessa terceira parábola de Jesus, nós temos 3 personagens. Um pai, que aqui foi Jesus que disse que representa Deus. Nessa alegoria aqui, o pai é Deus, e o filho foi embora, e Deus não erra, quem quis ir embora foi o filho. E existe um filho que foi, e existe um filho que ficou. Eu pergunto para você, qual dos 2 filhos foi mais sincero diante de Deus? O que ficou ou o que foi? Sem dúvida alguma, o que foi? E Deus, Ele se agrada muito de pessoas autênticas. Se existe algo que agrada o coração de Deus, são pessoas autênticas, que têm a capacidade de reconhecer mesmo o estado em que se encontram. Eu pergunto para você, você é o filho que foi, e que se arrependeu e voltou, ou é o filho que ficou, mas que no fundo queria ter ido?
mas por covardia não foi, e ainda se transformou num ladrão de alegria. Sabe aquele cara que é um ladrão de alegria? Que as pessoas contam uma novidade e ele vem e rouba a alegria. Tem uma história que eu tenho um primo que ele está até aí, ele é de São Paulo. E aí um dia ele quando morava aqui, ele fez um vestibular, as faculdades de Cabo Frio, que você não precisa, só escreve o seu nome, e você passa, não é uma universidade pública. E aí, ele foi lá e fez a redação, e todo feliz, e aí passou, né, uma mensalidade de R$1.800, ele passou na universidade, ele ficou feliz da vida, e ele chegou para a irmã dele, e ele falou, olha, eu passei. Ela falou, todo mundo passa, estão chamando até quem nem faz prova. Roubou a alegria dele, cara. A pessoa vem dizendo para você que comprou um carro novo, que juntou um dinheirinho e fez uma prestação, né, Zé Roberto? Aí falou para você assim, eu comprei um Volkswagen. Aí Zé Roberto vem e falou, pô, mas não é um Ford? Existem pessoas que se colocam na nossa vida para roubar a nossa alegria. O filho pródigo foi assim. Tudo que ele fez foi querer tentar roubar a alegria de um pai feliz por ter recebido de volta aquilo que perdeu. Eu não sei se você sabe, mas pode subir, Angélica, por favor. A alegria, ela é maior quando você acha aquilo que você perdeu do que propriamente quando você comprou ou ganhou. No outro dia eu achei R$50 na bolsa de uma calça minha. Pensa numa alegria. Falei, cara, parece, a sensação foi de quem achou R$1.000, cara. Você não contava com aquele dinheiro. Eu falei, rapaz, vou fazer o que com esse dinheiro? R$50. Alegria. Agora pensa a alegria que vai acontecer no céu agora, quando um pecador autêntico, nessa noite, se levantar, reconhecer, olhar para dentro dele e dizer, eu estou longe, e voltar para a casa do Pai. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero dizer para você que essa noite é uma noite de salvação. É uma noite de salvação. É uma noite que certamente terá festa do céu hoje. Os anjos vão celebrar, eles vão festejar, e o Pai vai se alegrar, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por isso, sem delongas, sem demoras, sem frufru, você que está aí no meio da igreja, onde quer que você esteja, você que foi no Amós ou não, você que é pai, que é filho, que é mãe, que é pastor, que é evangelista, você que é filho de Deus e está aí e entende que está perdido e que precisa ser encontrado por Ele, você que diz, Senhor, vem me socorrer, eu quero que você saia do seu lugar agora, pede licença à pessoa que está do seu lado e vem aqui, porque aqui vai ter festa, porque vai ter festa para você. Você que olha para você e se encontra pobre, cego e nu, sabe o que vai acontecer com você? O Pai vai dizer para você, peraí, eu vou colocar uma roupa em você porque você está nu, peraí, eu vou colocar uma sandália nos seus pés porque você está descalço, eu vou colocar um anel no seu dedo e eu vou fazer uma festa nessa noite porque você estava perdido e foi achado. Oh, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Ei, perdidos do Pai, você que é filho, se encontra errante por caminhos tortuosos, o Pai te aguarda aqui de braços abertos. O olhar de Deus para você nunca é um olhar de condenação, é um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Ele quer colocar um anel no seu dedo que simboliza um compromisso com você. Ele quer produzir descanso na sua alma.